Todos os sentimentos têm o seu lado luz e o seu lado sombra. Oi, meu nome é Nadia Gomes e toda segunda-feira aqui a gente tem um quadro Sinto Muito, onde eu trago mais reflexões e partilhas sobre sentimentos para que a gente se aprofunde no nosso processo de autoconhecimento. Então hoje a gente vai falar sobre o lado luz e o lado sombra dos sentimentos, mas antes eu preciso que você entenda e reflita um pouco comigo sobre luz e sombra. Quando a gente fala sobre luz e sombra, a gente fala sobre dois aspectos de uma mesma coisa que quando existe uma das energias, seja luz ou sombra, a outra energia naturalmente está junto. Então pensa no nosso corpo físico, certo? Tô andando na rua, tá sol. O meu corpo físico recebe a luz do sol. À medida que ele recebe a luz do sol, a sombra também vai se manifestar ali. Então, onde existe luz, existe sombra. Então, é um conceito que dá pra gente aplicar em absolutamente tudo aquilo que existe. Se eu consigo aplicar em absolutamente tudo aquilo que existe, materialmente falando, que fica mais fácil pra gente compreender esse conceito, isso significa que eu também consigo aplicar os ensinamentos desses elementos em energias invisíveis, como, por exemplo, sentimentos. Então, qual seria o lado luz e o lado sombra dos nossos sentimentos? A gente vai olhar, então, para o lado luz e o lado sombra dos sentimentos, pensando sobre quais são as consequências das reações que eu tenho diante dos meus próprios sentimentos. O lado luz seria a consequência que existe na nossa vida quando a gente deixa os sentimentos existirem. Na medida em que a gente deixa os sentimentos existirem, a gente vai criando recurso para expressar os nossos sentimentos cada vez mais consciente, encontrando as maneiras mais saudáveis, experimentando as que também não são, para que a gente possa expressar e lidar com eles. O lado sombra, então, seria o oposto, né? Todo sentimento também carrega um desafio. E esse desafio, ele é acessado principalmente na medida em que a gente nega os nossos sentimentos. Na medida em que a gente, por negar os nossos sentimentos, muitas vezes não consegue nem reconhecer e muito menos expressar para entender se a forma que a gente está expressando é saudável ou não. Então acaba sendo uma não expressão dos nossos sentimentos, que é uma forma não saudável de lidar com as nossas próprias emoções. Dito isso, eu queria te dizer que daqui para frente eu vou preparar alguns vídeos sobre alguns sentimentos e emoções específicas, onde eu vou trazer esses dois lados para a gente se enxergar nesse sentimento. E para isso eu queria pedir a sua ajuda. Queria que você comentasse aqui sobre quais são os sentimentos que você gostaria de ter essas duas perspectivas para entender mais desse sentimento tanto em você quanto no outro. Até semana que vem.